Ana nunca imaginou que o verão daquele ano seria tão diferente. Ela havia decidido enviar seus 20 filhos para um acampamento de férias, um local isolado nas montanhas, rodeado pela natureza. Era uma oportunidade para as crianças se divertirem e aprenderem novas habilidades. Ela confiava nas referências do acampamento e acreditava que seria uma experiência enriquecedora para todos. No dia em que as crianças partiram, Ana sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Ela sabia que estava fazendo o certo, mas o coração de mãe sempre se preocupava. Este é o começo de algo novo, pensou, enquanto via os ônibus partirem, levando seus filhos para o que ela acreditava ser uma temporada de diversão e aprendizado. Mas à medida que os dias se passavam, uma inquietação começou a crescer dentro de Ana. Ela não tinha recebido nenhuma atualização sobre o bem-estar das crianças. A ausência de notícias começou a inquietá-la. O que parecia ser um acampamento tranquilo e seguro se tornava cada vez mais uma fonte de preocupação. Um mês se passou e, finalmente, Ana decidiu ligar para o acampamento. Mas, ao invés de ser atendida por uma voz amigável, ela ouviu uma gravação sombria e incompleta. A partir daí, ela soube que algo estava errado. No momento em que Ana chegou ao acampamento, algo parecia fora do lugar. A recepção estava vazia e o clima era estranho, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. Quando ela finalmente encontrou um dos monitores, ele estava visivelmente nervoso. O que aconteceu? Onde estão as minhas crianças? Ana perguntou com pressa, a voz trêmula. O monitor hesitou, mas logo revelou a verdade. As crianças haviam desaparecido sem deixar rastros. Não haviam sinais de luta, não havia pistas sobre o que acontecera. Elas simplesmente haviam sumido, como se tivessem evaporado. Ana estava incrédula. Como isso poderia ter acontecido? O acampamento estava em uma área remota, sem qualquer possibilidade de fuga para as crianças. E o mais perturbador, ninguém parecia saber o que realmente aconteceu. Com o coração apertado, Ana fez uma promessa a si mesma. Ela não descansaria até encontrar seus filhos e trazer a verdade à tona. Ana começou sua busca incansável. Ela percorreu a área ao redor do acampamento, procurou por pistas, falou com qualquer pessoa que pudesse ter visto algo. Durante semanas, ela se deparou com mentiras, omissões e respostas vazias. A única coisa que ela sabia com certeza era que suas crianças haviam sido levadas para algum lugar. Um lugar que ela ainda não conhecia, mas que se escondia em algum lugar obscuro nas sombras do mundo. Foi quando Ana recebeu uma dica anônima, que a levou a uma cidade distante, em uma região que ela nunca imaginou que fosse chegar. A cidade era pequena, abafada pelo silêncio e pelo mistério. No entanto, ali, ela sentiu que poderia estar mais próxima de encontrar algo. Em um mercado local, ela encontrou uma mulher que conhecia o nome das crianças desaparecidas. Essa mulher, com um olhar esquivo e voz baixa, revelou a Ana um segredo sombrio. Suas crianças haviam sido capturadas e vendidas para um mercado clandestino. Elas eram agora parte de um esquema de tráfico humano, e não eram mais as mesmas. Com o coração despedaçado, mas determinada, Ana sabia que a luta estava apenas começando. Ana seguiu as pistas até um antigo armazém nos arredores da cidade. Quando chegou lá, foi recebida por um homem alto e magro, que parecia saber mais do que estava disposto a dizer. Ele a conduziu até uma porta de metal pesada, e quando entrou, ela se deparou com um cenário aterrador. O lugar era uma espécie de centro de operações, onde crianças eram compradas e vendidas, suas memórias apagadas e seus corpos forçados a trabalhar para fins obscuros. Os olhos das crianças ali estavam vazios, sem expressão, como se o espírito delas já tivesse sido retirado. Ana percebeu que o que estava acontecendo era ainda mais horrível do que ela poderia ter imaginado. Suas crianças estavam ali, mas não estavam como antes. Elas haviam sido transformadas em algo irreconhecível. Algumas delas tinham os olhos vazios, outras pareciam ter sido fisicamente alteradas. Cada uma delas estava marcada pela dor e pelo sofrimento. Ela encontrou um de seus filhos, Lucas, mas ele não a reconheceu. Não havia nenhuma emoção em seu olhar, apenas uma expressão de vazio. Ele a olhou como se fosse um estranho, alguém que ele nunca havia conhecido. Ana continuou sua jornada de desespero, agora com um objetivo claro: libertar seus filhos do cativeiro e tentar trazê-los de volta para casa. A tarefa não seria fácil, pois as forças que estavam por trás desse tráfico eram poderosas, mas Ana estava disposta a arriscar tudo. Com o tempo, ela conseguiu resgatar alguns de seus filhos, mas não todos.
Alguns estavam além do resgate, suas mentes destruídas pela manipulação cruel que sofreram. Outros haviam sido vendidos a compradores ainda mais poderosos. E nunca mais seriam vistos. A história de Ana não termina com um final feliz para todos, mas com a promessa de que ela continuaria a lutar por aqueles que ainda estavam perdidos, por aqueles que haviam sido esquecidos pelo mundo. Ela sabia que, no fundo, a busca nunca acabaria. Ana estava sozinha, sem ninguém que pudesse ajudá-la. O peso da responsabilidade sobre seus ombros parecia insuportável, mas a coragem de uma mãe que ama seus filhos mais do que qualquer coisa não a deixou desistir. Depois de dias procurando, ela finalmente obteve informações de onde as crianças poderiam estar. Mas o que ela encontrou foi mais aterrador do que ela jamais poderia imaginar. A organização criminosa que estava por trás do tráfico de crianças era uma rede internacional, com ramificações em diversos países. E para completar, as crianças estavam sendo mantidas em uma mansão remota, onde qualquer tentativa de fuga seria esmagada. As autoridades locais estavam em conluio com os criminosos, e Ana sabia que não poderia contar com ninguém. Ela teve que agir sozinha. Nenhuma força policial ou grupo de resgate poderia chegar a tempo. Sem mais escolha, Ana decidiu partir para o local sem contar a ninguém. O medo estava presente, mas a dor de ver seus filhos sendo arrancados de sua vida era muito maior. Com o coração apertado e um plano incerto, ela se infiltrou na cidade onde a mansão estava localizada. A cidade parecia normal, mas as ruas eram silenciosas, como se o próprio ar fosse pesado de segredos. Ana se escondeu, esperando o momento certo. Ela observou, estudou os guardas e as rotinas dos criminosos até que finalmente encontrou uma maneira de entrar na mansão. Ao chegar ao local, Ana ficou atônita com o que encontrou. As crianças estavam em condições desumanas, sendo tratadas como objetos, e os criminosos estavam organizando um novo esquema de venda. Ana soubera que havia uma quantidade imensa de dinheiro envolvido, mas a realidade era ainda mais cruel. Suas crianças estavam sendo preparadas para serem entregues a novos donos, que não eram mais do que monstros disfarçados de compradores ricos. Ela sabia que, se fosse apanhada, sua vida teria acabado. Mas a visão de seus filhos sendo vendidos como escravos a manteve viva e determinada. Ana não hesitou mais. Ela agiu com precisão. Encontrou Gabriel, um dos seus filhos, em um corredor estreito. Ele parecia fraco e sujo, mas seus olhos estavam cheios de uma centelha de vida. "Eu sabia que você viria", Gabriel disse, com a voz rouca. Ele estava mais do que feliz por vê-la, mas também estava aterrorizado. Ele sabia que o tempo era curto e que o perigo cercava a cada segundo. Ana o abraçou com força. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, como se nada mais importasse. Mas ela sabia que ainda havia muito a fazer. O resgate não estava completo. Ela ainda precisava libertar as outras crianças. O plano estava em andamento, mas o risco de ser descoberta estava muito presente. Ana sabia que, ao tentar resgatar Gabriel, ela tinha apenas uma chance, mas sua coragem e amor pela sua família a tornaram imbatível. Quando ela olhou para ele, um filho que ela nunca mais imaginou ver, a emoção era avassaladora. Sem perder tempo, Ana correu pelo corredor, levando Gabriel com ela. A mansão parecia um labirinto de corredores escuros e os guardas estavam em todos os lugares. Mas ela sabia que não podia ser pega. Sua única missão era tirar Gabriel dali e levá-lo para um lugar seguro. Os sons de passos apressados começaram a ecoar. Eles estavam sendo perseguidos. Ana sabia que estavam prestes a ser pegos. O medo era palpável, mas ela não podia deixar que a dúvida a detivesse. Gabriel estava agora com ela, e isso era tudo o que ela precisava. A vida dele dependia das suas ações. Ao virar uma esquina, Ana avistou uma janela. O barulho dos passos ficava mais alto, e os gritos dos guardas eram mais próximos. Ela sabia que a janela era sua única chance de escapar, mas o risco de ser pega era enorme. Com um suspiro de alívio, Ana empurrou Gabriel para fora da janela. Ele caiu no jardim e se levantou rapidamente, esperando. Ela então se seguiu, saltando com agilidade para fora. Ao cair no chão, o impacto foi forte, mas nenhum dos dois se machucou. Eles correram juntos para a floresta, seu único refúgio seguro. Após uma longa jornada pela floresta, Ana encontrou um abrigo temporário em uma casa de campo abandonada. Gabriel estava exausto, mas feliz por estar vivo. "Mãe, você fez isso. Você me salvou", ele sussurrou, os olhos brilhando com gratidão. Mas a luta não tinha terminado. Ana sabia que a batalha estava longe de ser vencida.
As outras crianças ainda estavam nas mãos dos traficantes, e ela precisava resgatá-las. Com Gabriel a seu lado, Ana sabia que não poderia parar. Ela agora tinha mais pistas, mais informações sobre onde as outras crianças estavam sendo mantidas. Os traficantes estavam em um estado de alerta máximo, mas Ana tinha uma vantagem. Ela sabia como agir na sombra, como se infiltrar e se esconder. Eles não a conheciam, não podiam prever suas ações. Junto com Gabriel, ela visitou várias cidades em busca de pistas. Eles não pararam até que, em uma pequena aldeia na costa, descobriram mais sobre o local onde as crianças estavam sendo transportadas. Era um complexo isolado, fora da rede de cidades conhecidas. Ali, mais crianças estavam sendo mantidas cativas, esperando para serem vendidas a compradores. Ana estava prestes a entrar em um novo território desconhecido, mais perigoso do que qualquer coisa que ela já tivesse enfrentado. A tensão era insuportável. Ana e Gabriel estavam sendo seguidos por horas. Eles sabiam que, se fossem capturados, acabariam sendo parte da mercadoria. Mas o amor inabalável de Ana por seus filhos a fazia seguir em frente. Ela não tinha escolha. O tempo estava correndo e ela sabia que cada segundo era precioso. Mas Ana não estava sozinha. Ela encontrou alguém que também estava em busca de vingança, um ex-policial que perdeu sua filha no mesmo esquema de tráfico. Com ele, Ana formou uma aliança e juntos prometeram destruir a rede criminosa. A caçada estava se intensificando. Ana, Gabriel e o ex-policial, Daniel, haviam traçado um plano audacioso para se infiltrar na organização criminosa. Eles sabiam que estavam entrando no coração de uma rede poderosa e qualquer erro poderia ser fatal. Mas o amor de Ana pelos filhos e a promessa de resgatar todas as crianças mantidas em cativeiro davam-lhe uma força inabalável. O plano deles era simples, mas arriscado. Ana e Gabriel fingiriam ser parte de um grupo de tráfico, fazendo-se passar por compradores. Daniel, com sua experiência, se disfarçaria de intermediário, alguém que tinha acesso a todos os lugares. Juntos, eles planejavam chegar ao complexo onde as crianças estavam sendo mantidas, sem levantar suspeitas. Era uma noite escura e sem lua quando eles chegaram ao local. As luzes do complexo estavam apagadas, mas as sombras pareciam esconder algo ainda mais aterrador. O lugar era cercado por altos muros de concreto, e a segurança era rigorosa. Eles estavam em território inimigo, e qualquer sinal de fraqueza seria fatal. Ana sentiu um calafrio na espinha quando viu o portão do complexo se abrir lentamente. Eles estavam prestes a entrar no coração da escuridão. Com cada passo, seu coração batia mais rápido. A ideia de estar tão perto de seus filhos, mas ainda assim tão longe, a consumia. Ela sabia que a qualquer momento poderia ser descoberta, mas não se importava. O que importava era a missão. Ao entrarem no pátio, Daniel sinalizou para que ficassem em silêncio. Ele sabia que as câmeras de segurança estavam vigiando cada movimento. Eles precisavam agir rápido. Ana olhou para Gabriel, que estava mais calmo agora, mas seus olhos ainda estavam cheios de medo. "Vai dar certo, mamãe", ele sussurrou, apertando a mão dela. Ele acreditava nela, e isso a dava força. O complexo era enorme, com dezenas de edifícios e vários andares. A maioria das crianças estava em um armazém isolado, onde ficavam aguardando os compradores. Mas Ana sabia que os traficantes não eram tolos. Eles fariam tudo o que fosse necessário para garantir que seus segredos permanecessem bem guardados. O único objetivo de Ana agora era chegar até as crianças, libertá-las e levá-las para um lugar seguro. Daniel conduziu-os por um labirinto de corredores e escadas, até que chegaram a uma porta de metal maciço. Ele olhou para Ana e Gabriel e fez um sinal para que se preparassem. "Aqui é onde estão", disse ele, sua voz baixa e tensa. Ana sentiu um aperto no peito, mas respirou fundo e se concentrou. Eles estavam tão perto. Ao abrir a porta, o que ela viu fez seu coração disparar. As crianças estavam ali, amontoadas em um espaço pequeno e sujo. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se o espírito delas tivesse sido quebrado. Mas, ao ver Ana, um brilho de esperança surgiu nos olhos de algumas delas. "Estou aqui", disse Ana com voz firme, mais para si mesma do que para as crianças. "Eu vou levar vocês para casa." As crianças começaram a se mover um a um, saindo de seus esconderijos. Alguns estavam tão fracos que mal conseguiam andar, enquanto outros estavam mais alertas, tentando se lembrar do que havia acontecido. Mas todos tinham uma coisa em comum: a esperança. A esperança de serem salvos. No entanto, antes que pudessem sair dali, o som de passos ecoou pelo corredor.
Daniel fez um gesto para que todos se escondessem rapidamente. Ana olhou para os olhos de Gabriel e viu o medo, mas também a coragem. Eles não podiam ser pegos agora. A porta se abriu e 2 guardas armados entraram, conversando baixinho. Mas algo não estava certo. Um dos homens se aproximou da porta e Daniel, com seu instinto de ex-policiante, sabia que eles estavam prestes a ser descobertos. Em um movimento rápido, Daniel puxou um pequeno dispositivo de sua jaqueta e pressionou um botão. Instantaneamente, as luzes do complexo se apagaram, mergulhando tudo na escuridão. Vamos, Daniel gritou. Era agora ou nunca. A escuridão era total. Ana podia ouvir seus próprios batimentos cardíacos, mas sua mente estava em um único pensamento: salvar as crianças. Sem hesitar, ela agarrou Gabriel pela mão e se moveu rápido pelo corredor. As crianças, uma a uma, começaram a segui-los, mas o tempo estava contra eles. Os guardas estavam se mobilizando rapidamente. A confusão criada pela falta de luz deu a eles uma pequena vantagem, mas Ana sabia que não podiam durar muito tempo naquela situação. Com os guardas em plena busca, eles tinham poucos minutos antes que o sistema de energia fosse restaurado e os capturassem. Por aqui, Daniel gritou, virando uma esquina e levando todos para uma saída de emergência. Mas, ao virarem a esquina, um dos guardas os avistou. Sem pensar, Daniel puxou sua arma e disparou em direção ao guarda, atingindo-o no braço. O homem gritou de dor, mas não caiu. Daniel usou a confusão para correr na direção oposta. Rápido! Daniel gritou. Saída à esquerda! Com as crianças segurando firme, Ana não parava de correr. Ela olhou para trás uma última vez, sentindo a tensão e o medo, mas sabia que não poderia parar. Eles estavam quase lá. Ao sair pela porta de emergência, Ana viu a lua cheia no céu. Era uma visão maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela sabia que não estava fora de perigo. Eles tinham que alcançar o ponto de evacuação, onde um veículo as aguardava. Mas o caminho até lá era cheio de obstáculos, e eles estavam sendo seguidos. Corre, Ana! Daniel gritou. Estamos quase lá. Mas o som de motos começou a ecoar atrás deles. Os traficantes haviam enviado reforços. Agora, a corrida contra o tempo realmente havia começado. A corrida estava intensa. O som das motos ecoava cada vez mais perto, e o medo corria no sangue de Ana. Ela sabia que estava em uma corrida contra o tempo e contra a morte. As crianças estavam cansadas, mas ainda assim, elas corriam como podiam, sem olhar para trás. Ana, com o coração acelerado, segurava a mão de Gabriel com força, como se isso fosse o suficiente para mantê-lo seguro. Mas, no fundo, ela sabia que eles estavam longe de estar a salvo. Daniel estava na frente, liderando o caminho. Seus passos eram rápidos e calculados, mas a tensão no ar aumentava a cada segundo. O ponto de evacuação estava perto, mas o caminho até lá estava cheio de perigos. O som das motos continuava a se aproximar, e em pouco tempo, os primeiros raios de luz das lanternas começaram a brilhar nas sombras à frente. Eles não tinham mais tempo. A fuga estava prestes a se tornar um jogo de vida ou morte. Vamos! Daniel gritou, apontando para um pequeno desvio na estrada. Era uma trilha escondida, quase invisível aos olhos dos perseguidores, mas o risco era grande. Não havia tempo para pensar em alternativas. Ana, com os olhos fixos no ponto de evacuação, assentiu e começou a correr para a trilha, com as crianças atrás de si. A adrenalina no seu corpo fazia com que tudo parecesse mais rápido, mais urgente. A noite, antes silenciosa, agora estava cheia de sons ameaçadores. As motos continuavam atrás deles, a cada segundo mais perto. Mas antes que pudessem chegar à trilha, um dos motociclistas os avistou. O grito do homem cortou a noite. Eles haviam sido vistos. Vai ser agora! Daniel gritou, sacando sua arma e disparando em direção ao homem. O tiro ecoou pela estrada, mas o motociclista não caiu. Ele acelerou ainda mais rápido. Daniel sabia que a única chance agora era alcançarem o ponto de evacuação antes de serem cercados. Mas as motos estavam ficando mais rápidas e os perseguidores mais próximos. O som das motos, antes distante, agora parecia um rugido imenso atrás deles, ameaçando engolir todos os seus esforços. A trilha estava mais estreita do que o esperado. Os galhos das árvores batiam nas faces das crianças, mas ninguém reclamava. Elas sabiam o que estava em jogo. Ana e Gabriel estavam na frente, seguidos de perto pelas outras crianças, enquanto Daniel cuidava dos últimos detalhes para garantir que não fossem seguidos tão rapidamente. Mas mesmo a trilha parecia um labirinto sem fim. O som das motos estava cada vez mais alto. Falta pouco, Daniel gritou. Eles estavam próximos, muito próximos.
mas uma curva repentina os levou a um grande declive. A única maneira de chegar mais rápido ao ponto de evacuação seria descer uma grande ladeira cheia de pedras e troncos de árvores. A ladeira parecia impossível de escalar, mas não havia escolha. Ana olhou para Gabriel e sentiu o peso do momento. Fica perto de mim, ela disse, segurando sua mão ainda mais forte. As crianças começaram a descer, umas mais rápido, outras mais devagar, tentando não cair. O som das motos estava agora muito próximo. Não parem! Não parem! Daniel gritou. A descida era íngreme e perigosa. O chão estava escorregadio e, em meio à escuridão, parecia quase impossível avançar sem cair. Mas a urgência de sua missão os impelia. Cada passo dado era um passo mais perto da liberdade. Quando já estavam quase na metade da ladeira, um dos motociclistas apareceu no topo da colina. Ele olhou diretamente para eles e disparou sua arma. O som do disparo cortou a noite. Um dos meninos que estava mais atrás gritou e caiu, mas Ana não parou. Ela correu até ele, levantando-o rapidamente. Levanta! Não podemos parar agora! Ela o puxou, sentindo a tensão nos ombros e na mente. Cada movimento parecia mais pesado, mas sua determinação estava inabalável. O destino de todos dependia daquela corrida. O motociclista continuava a seguir, mas, por sorte, a moto não conseguiu descer tão rápido. Isso deu-lhes uma pequena vantagem. Daniel continuava a disparar de vez em quando, tentando manter os perseguidores a uma distância. Era uma luta constante contra o tempo e contra a violência que estava prestes a acontecer. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram ao fundo da ladeira, onde o ponto de evacuação os aguardava. Mas ao olhar para o céu, Ana percebeu algo aterrador. O céu estava clareando. A luz da manhã começava a nascer, e eles sabiam que, com o amanhecer, a caçada teria apenas começado. Rápido! Entrem no carro! Daniel gritou, apontando para o veículo que estava aguardando no fim da trilha. Com o último fôlego, todos se jogaram no carro. Gabriel estava ofegante, mas seus olhos estavam mais tranquilos. Finalmente, estavam a caminho da segurança. Mas, no fundo, Ana sabia que não estavam fora de perigo. O caminho para a liberdade ainda estava cheio de obstáculos. As motos desapareceram na distância, mas a sensação de estar sendo caçado não se foi. Mesmo dentro do carro, com as crianças a salvo e a fuga bem-sucedida, Ana sentia o peso da noite, como se ainda estivessem sendo seguidos, como se estivessem sendo observados a cada movimento. Mas agora, com a fuga bem-sucedida, um novo desafio os aguardava. Como garantir que as crianças estivessem seguras? Como garantir que a verdadeira batalha, a batalha pela justiça e pela segurança, tivesse apenas começado? O carro avançava rapidamente pela estrada, mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Ana olhava para os lados. Seus olhos se moviam nervosamente, como se a qualquer momento alguém pudesse surgir das sombras. O medo ainda dominava seus pensamentos, mas ela tentava manter a calma, sabendo que a segurança das crianças dependia dela. Daniel estava concentrado ao volante, seus olhos fixos na estrada à frente. Ele sabia que a fuga ainda não estava completa. O pior estava longe de ser superado. As motos, embora agora distantes, podiam aparecer a qualquer momento, e se isso acontecesse, eles precisariam estar preparados. A estratégia deles agora era simples: chegar ao próximo ponto seguro, onde poderiam se reorganizar e tomar novas decisões. Mas o que exatamente faria sentido a partir dali? O que faria com que eles estivessem realmente a salvo? As crianças estavam quietas, algumas abraçadas umas às outras, ainda em choque pelo que acabaram de viver. Gabriel, sentado ao lado de Ana, olhava para ela com um misto de gratidão e medo nos olhos. Ele sabia que estavam fugindo de algo muito maior, algo que não podiam ainda compreender totalmente. Vamos conseguir, mãe? Gabriel perguntou suavemente, quebrando o silêncio no carro. Ana olhou para ele e sorriu suavemente, tentando transmitir uma sensação de confiança. Sim, filho. Vamos conseguir, estamos quase lá. Ela não queria mentir, mas a verdade era que ela não tinha certeza de nada. As coisas estavam muito complicadas, muito além do que ela imaginava. Eles não estavam apenas fugindo de uma situação. Estavam fugindo de uma rede de criminosos que tinha alcançado proporções muito maiores do que ela poderia ter previsto. E ela sabia que as respostas que procurava estavam além da sua compreensão. Eu sei que a nossa missão não é simples, Ana, disse Daniel, quebrando o silêncio. Mas nós temos que continuar. Não podemos parar. Se conseguirmos chegar à cidade e encontrar apoio, talvez tenhamos uma chance de desmantelar isso tudo. Ana olhou para ele e assentiu.
reconhecendo a seriedade de suas palavras. Ela sabia que Daniel estava certo. A luta deles estava longe de terminar, e quanto mais ela pensava na situação, mais ela se dava conta de que essa não seria apenas uma fuga. Era uma guerra. Uma guerra pela liberdade de suas crianças. Uma guerra contra aqueles que haviam feito da vida deles um pesadelo. O carro continuava sua viagem pela estrada deserta. O motor funcionando suavemente, mas o peso de cada quilômetro percorrido parecia aumentar. Eles sabiam que ainda havia muitos obstáculos pela frente. O que começou como uma fuga desesperada havia se transformado em algo muito maior. Agora, não era apenas uma questão de escapar, mas de garantir que o mal que estavam enfrentando fosse finalmente erradicado. Após várias horas de viagem, finalmente chegaram a um local que parecia seguro. Um pequeno refúgio, cercado por florestas e montanhas, onde um antigo amigo de Daniel, um ex-militar, tinha prometido ajudá-los. Eles não podiam mais arriscar se mover por conta própria. Precisavam de um plano sólido e alguém com experiência para guiá-los. Ao chegar, um homem robusto, com a aparência de quem havia enfrentado várias batalhas, estava esperando por eles. Seu nome era Marcos, e ele era a última esperança de Daniel e Ana para poder continuar com a fuga de forma segura. Você chegou, Daniel. Estava esperando por vocês, disse Marcos com um sorriso sério. Ele era um homem de poucas palavras, mas seu olhar transmitia confiança. Ele sabia o que estava em jogo. Ana olhou para ele e, embora ainda tivesse muitas dúvidas, sentiu um alívio momentâneo. Aqui talvez estivessem a salvo por um tempo, mas o medo de que as motos ainda estivessem em seus encalços nunca a deixou. Ela olhou para Gabriel e respirou fundo, tentando esconder o cansaço e o medo que ainda rondavam sua mente. Você tem algo planejado, Marcos? Daniel perguntou, interrompendo seus pensamentos. Marcos assentiu, levando-os até um pequeno abrigo nos fundos do local. Temos uma base de operações aqui. Vamos ver o que podemos fazer. Mas primeiro, precisam descansar. Isso é o mais importante. Vocês passaram por muita coisa. Enquanto as crianças se acomodavam dentro do refúgio e começavam a descansar, Ana e Daniel se retiraram para conversar com Marcos. As preocupações estavam em seus rostos, mas nenhum deles queria demonstrar o pânico que realmente sentiam. Como está a situação fora? Perguntou Daniel. Você acha que estamos a salvo? Marcos olhou para eles com uma expressão séria. Eu não posso garantir que vocês estejam completamente a salvo, mas por enquanto temos uma vantagem. A situação está difícil lá fora, e os homens que estão atrás de vocês são perigosos. Mas enquanto estivermos no território deles, nossa maior prioridade é permanecer ocultos e planejar nosso próximo passo. Ana sentiu um calafrio ao ouvir suas palavras. Eles estavam em território inimigo, e isso significava que a luta ainda não tinha terminado. Eles estavam em uma luta constante pela sobrevivência, e enquanto as crianças descansavam, ela sabia que o pior ainda estava por vir. Eles precisavam de respostas. Precisavam de um plano. E mais do que tudo, precisavam ter certeza de que aqueles responsáveis por tudo aquilo seriam parados antes que fosse tarde demais. O amanhecer trouxe um novo ar de tensão. Embora o refúgio fosse seguro por enquanto, Ana não conseguia afastar o sentimento de alerta constante. A cada passo que dava, o medo de ser descoberta se intensificava. Ela sabia que os sequestradores ainda estavam à espreita, e quanto mais tempo passava, mais ficava claro que eles estavam se aproximando. Ela sentia, no fundo de sua alma, que a paz era temporária. Nada seria fácil. Temos que agir logo, disse Daniel, enquanto observava a paisagem pela janela. Eu sei que Marcos está certo, mas o que faremos agora? Não podemos esperar aqui indefinidamente. Marcos entrou na sala, interrompendo os pensamentos de Daniel. Seu rosto estava grave, como sempre, mas agora havia uma urgência em seu olhar. Precisamos nos preparar para o que vem a seguir, disse ele. Ficar aqui não vai durar para sempre. Sabemos que as redes criminosas estão atrás de vocês, e quanto mais tempo vocês ficarem expostos, mais riscos estarão correndo. Ana sentiu um nó no estômago. Marcos não estava sendo dramático. Ele estava sendo realista. Eles haviam fugido para um lugar afastado, mas agora precisavam tomar decisões rápidas e inteligentes. Ela se aproximou de Daniel e sussurrou: Temos que agir. Não podemos esperar que eles nos encontrem. Você está certa, respondeu Daniel, olhando para ela com determinação. Vamos tomar o controle da situação. Temos que descobrir como derrotar esses caras e resgatar as crianças o quanto antes.
Enquanto isso, as crianças estavam brincando no pequeno jardim do refúgio. Gabriel ainda estava em choque, mas tentava se divertir com os outros. Ele sabia que a situação não estava resolvida, mas queria, de alguma forma, aliviar a tensão que pairava sobre todos. Eles estavam em segurança, mas Ana sabia que isso poderia mudar em um piscar de olhos. Marcos, ao perceber a tensão, aproximou-se de Ana e Daniel novamente. Eu tenho uma ideia, disse ele, olhando ao redor, como se certificasse de que ninguém os ouvia. Mas não será fácil. O plano é arriscado, mas pode funcionar. Estamos ouvindo, respondeu Daniel, seus olhos firmes e focados. Marcos detalhou um plano audacioso. Eles deveriam infiltrar-se na cidade, onde os criminosos provavelmente operavam, e buscar informações diretamente de fontes confiáveis. Embora fosse perigoso, esse plano lhes daria uma chance de finalmente entender a magnitude da rede criminosa que os perseguia e, mais importante, salvar as crianças que ainda estavam em cativeiro. Ana olhou para Marcos, sem saber se estava disposta a aceitar o risco. Ela sabia que suas opções eram limitadas, mas a ideia de agir agora parecia a única saída. Faremos isso. Precisamos de um plano agora. Eles estavam prontos, ou pelo menos pensavam que estavam. O plano estava em movimento, e as crianças estavam sendo mantidas em segurança dentro do refúgio, longe dos olhos curiosos. A missão era clara: infiltrar-se na cidade e encontrar as respostas. Porém, o que Ana e Daniel não sabiam era que o caminho até lá seria mais traiçoeiro do que poderiam imaginar. Ao partirem de madrugada, a tensão no ar era palpável. Cada som, cada movimento parecia ecoar mais alto do que o normal, e Ana sentia como se estivesse sendo observada a cada segundo. As ruas eram desertas, o que os ajudava a passar despercebidos. Mas isso também significava que o perigo poderia estar em qualquer esquina. Estamos indo na direção certa? Ana perguntou a Daniel enquanto eles seguiam por uma estrada estreita. Sim, mas temos que ser rápidos, respondeu ele. Estamos indo para o ponto de encontro. De lá, vamos saber mais sobre quem está por trás disso tudo. Marcos tem contatos lá. Só temos que conseguir chegar sem sermos notados. O clima estava pesado. Ana sentia uma angústia crescente em seu peito, mas sabia que não havia volta. Eles estavam comprometidos. E agora, mais do que nunca, as crianças dependiam de cada movimento que faziam. Após algumas horas, chegaram a um pequeno armazém nos arredores da cidade. Marcos estava lá esperando por eles, junto com um outro homem, que se apresentou como Ricardo. Ele parecia ser uma figura misteriosa, mas com um olhar determinado, quase como se já tivesse visto o pior do mundo. Este é o Ricardo, disse Marcos com uma voz grave. Ele sabe mais sobre a rede. Ele é nossa chave para entender quem está por trás de tudo. Ana olhou para Ricardo, seus olhos tentando ler a confiança que ele estava transmitindo. Ela sentia que ele era a última peça do quebra-cabeça. Mas o que mais ele sabia? A resposta estava no ar, pairando como uma sombra sobre tudo. Vamos começar a investigação. Cada minuto conta, disse Ricardo com uma voz séria, que se tornava quase ameaçadora. Ana assentiu e se preparou para o que viria a seguir. A investigação estava prestes a começar, e ela sabia que o que eles descobrissem poderia mudar o destino de todos. Era o começo de uma nova fase em sua luta. A cada passo dado nas ruas desconhecidas da cidade, a tensão se tornava ainda mais insuportável. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de um laranja escuro, como se o próprio céu refletisse o perigo crescente que pairava sobre eles. Ana não podia se livrar da sensação de que estavam sendo seguidos, de que os criminosos estavam mais perto do que nunca. Precisamos ser rápidos, disse Ricardo, enquanto olhava para os dois lados da rua, como se estivesse verificando se alguém os observava. Quanto tempo temos até que eles percebam que estamos aqui? Perguntou Ana, sua voz mais grave agora, o medo crescendo dentro dela. Ricardo a olhou com seriedade. O tempo é curto. Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais chances de eles nos encontrarem. Precisamos agir rápido ou tudo estará perdido. Ana engoliu seco e se preparou mentalmente para o que estava por vir. Não podia deixar que o medo a controlasse agora. Ela tinha um objetivo claro: salvar suas crianças, custe o que custasse. Após o encontro com Ricardo, o grupo se separou para investigar as diferentes partes da cidade onde se acreditava que os sequestradores operavam. Marcos e Ricardo seguiram em uma direção, enquanto Ana e Daniel foram por outro caminho, cada um com uma missão específica.
encontrar pistas, descobrir quem estava por trás da rede criminosa e, o mais importante, saber onde estavam as crianças. O primeiro lugar em que pararam foi um pequeno armazém no centro da cidade. A porta estava trancada, mas havia uma janela aberta no fundo. Daniel deu um olhar rápido a Ana e ela sentiu. Sua decisão já tomada. Eles tinham que entrar. Com a destreza de quem já tinha feito isso antes, Daniel forçou a janela aberta e eles entraram furtivamente. A sala estava cheia de caixas e equipamentos, mas a atmosfera parecia estranha, como se estivesse sendo observada. Eles vasculharam cada canto, até que finalmente encontraram algo que os fez congelar no lugar: uma lista. Era uma lista de nomes, incluindo o nome de suas crianças. Ana pegou a folha com as mãos trêmulas. Os nomes estavam marcados com diferentes códigos, mas o mais chocante de tudo era o que estava escrito ao lado de alguns deles. Venda confirmada. O coração de Ana parou. Como isso poderia estar acontecendo? Suas crianças estavam sendo vendidas para alguém, para alguma rede obscura, sem que ela soubesse. Temos que sair daqui agora, disse Daniel, puxando Ana pela mão. Eles não podiam arriscar ficar mais tempo naquele lugar, sabendo que os criminosos poderiam aparecer a qualquer momento. Mas Ana já não conseguia pensar em outra coisa senão nos nomes na lista. Seus filhos estavam sendo vendidos. Naquela noite, os dois voltaram ao refúgio onde estavam hospedados. Seus rostos estavam pálidos, as expressões carregadas com o peso da verdade. Ana não conseguia acreditar no que havia visto. A ideia de que seus filhos poderiam ter sido vendidos para a escravidão era insuportável. Eu não posso deixar isso acontecer, disse Ana, sua voz quebrada. Não posso. Eu sei, Ana, respondeu Daniel, tentando manter a calma. Mas agora precisamos ser ainda mais inteligentes. Estamos lidando com uma rede muito maior do que imaginávamos. Aquela noite foi marcada por horas de discussão sobre como reagir à nova informação. Ricardo e Marcos se juntaram a eles e todos concordaram que o próximo passo seria rastrear os envolvidos na venda das crianças. Sabiam que isso não seria fácil, mas não havia outra opção. Eles tinham que resgatar as crianças antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, o grupo se reuniu para traçar um novo plano. Eles haviam conseguido identificar algumas rotas e pontos de encontro usados pelos sequestradores para transportar as crianças. Mas quanto mais seguiam as pistas, mais percebiam a complexidade da rede criminosa. Ricardo sugeriu que eles começassem por um dos pontos mais perigosos, uma antiga mansão abandonada nos arredores da cidade. Era um local que os criminosos usavam para esconder seus cativos antes de levá-los para destinos desconhecidos. Temos que ser rápidos, disse Marcos. Essa pode ser nossa única chance de resgatar as crianças. Mas, por favor, tenham cuidado. Estamos lidando com pessoas que não têm escrúpulos. Com o plano em mente, o grupo se preparou para o que viria a seguir. Ana sentia uma pressão esmagadora sobre seus ombros. Seus filhos estavam à mercê de pessoas cruéis, e ela não tinha ideia de quanto tempo mais conseguiria sobreviver a essa angústia. A mansão abandonada estava escura e silenciosa, mas o perigo estava por toda parte. Eles se moveram com cautela, evitando fazer qualquer barulho. Ana, apesar do medo, sabia que aquele momento era crucial. Ela e Daniel estavam ali por uma razão, para salvar suas crianças. Quando entraram pela porta lateral, a cena diante deles foi ainda mais assustadora do que imaginavam. As crianças estavam amarradas, algumas em pé, outras deitadas, parecendo desorientadas e fracas. Não havia como não reconhecer o medo nos olhos de cada uma delas. Vamos fazer isso de forma silenciosa, sussurrou Marcos. Ele estava à frente, com Ricardo e Daniel em posição para ajudar no resgate. Ana ficou parada por um momento, absorvendo a cena. Então seus olhos se encontraram com os de Gabriel, que estava entre os outros. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas ainda era o mesmo garoto que ela lembrava. Mãe! Ele gritou baixinho, mas ainda assim sua voz fez o coração de Ana disparar. Ela correu até ele, os braços estendidos. Gabriel correu ao seu encontro, caindo em seus braços com um choro abafado. Mãe, pensei que nunca mais te veria. Ana o abraçou com força, seus olhos cheios de lágrimas. Eu estou aqui agora, filho. Eu te prometo que vou te tirar daqui. Mas nem todos estavam tão próximos. Enquanto Ana tentava acalmar Gabriel, os outros membros da equipe começaram a libertar as outras crianças, uma por uma. Foi um resgate tenso, mas muito eficaz. Porém, o que ninguém sabia era que o resgate não estava completo.
Embora muitas das crianças fossem resgatadas, algumas haviam sido vendidas para outros destinos, lugares ainda mais sombrios e distantes. A missão deles, embora bem-sucedida em muitos aspectos, ainda não estava totalmente concluída. A notícia da fuga das crianças finalmente começou a se espalhar, e com ela, uma nova onda de sentimentos tomou conta de Ana. As crianças que ela conseguiu salvar estavam todas sob seus cuidados, mas o alívio era amargo. Algumas delas haviam sido levadas para outros destinos e não podiam ser resgatadas a tempo. Ana sabia que precisaria continuar a busca, mas onde estaria a última pista? O medo de perder a última oportunidade a corroía. No entanto, a dor era ainda maior ao descobrir que entre as crianças salvas estavam alguns de seus filhos, mas outros ainda estavam desaparecidos, longe do alcance de suas mãos. Ana sentia que estava sendo puxada para uma teia sem fim, e sua determinação nunca foi tão grande. Com o passar das semanas, as crianças libertadas estavam começando a se recuperar da experiência traumática. Elas começavam a acreditar que poderiam voltar à normalidade. Mas para Ana, a recuperação de sua família estava longe de ser completada. A procura por seus filhos que ainda estavam desaparecidos se intensificava cada dia mais. Ela foi até a polícia, aos jornais, ao que fosse necessário. Mas ninguém parecia saber nada sobre o paradeiro das crianças que haviam sido levadas para o comércio ilegal de crianças. A angústia, as noites em claro e a crescente sensação de impotência a consumiam, mas ela não desistiria. Finalmente, em uma tarde chuvosa, a última pista surgiu. Um dos sequestradores, que tinha sido capturado pela polícia, começou a falar, mas com uma condição. Ele só daria informações se fosse levado para um lugar seguro, fora do alcance dos criminosos. Ana sabia que essa era a única chance que ela tinha de salvar os filhos restantes. A negociação foi tensa, mas no final a polícia concordou em ajudar Ana. Eles prepararam uma operação secreta para levar o sequestrador a um local seguro. Ao mesmo tempo, Ana estava com a respiração suspensa, sem saber se conseguiria ou não resgatar os filhos que ainda faltavam. O sequestrador foi levado para uma área isolada da cidade. Quando chegaram lá, ele revelou um nome: um dos homens que estavam à frente da organização criminosa. O nome ressoou na cabeça de Ana como um eco distante, como uma última chance de salvar suas crianças. Com o nome em mãos, Ana e a polícia seguiram a pista. A operação foi longa e tensa, mas, finalmente, depois de muitas horas, eles chegaram a uma antiga vila isolada no interior. Ana sabia que não poderia esperar mais, então ela e Ricardo, seu aliado de confiança, decidiram seguir a pista por conta própria, enquanto a polícia coordenava a operação à distância. A casa era pequena, mas o que eles encontraram lá dentro foi mais do que perturbador. As crianças que faltavam estavam presas em uma sala no fundo da casa, mas a cena era completamente desoladora. Algumas estavam visivelmente doentes, outras mal conseguiam se mover. Mas entre elas, Ana avistou duas de suas filhas, Luísa e Beatriz. Elas estavam juntas, mas havia um vazio profundo em seus olhos. Mãe? Luísa sussurrou, e Ana sentiu que o mundo finalmente parava por um momento. Ela correu até elas, as abraçando com todas as suas forças. O resgate não foi fácil, mas depois de muita luta, Ana conseguiu reunir suas filhas e as outras crianças que haviam sido sequestradas. A missão estava completa, mas a dor ainda permanecia. Algumas crianças haviam sido vendidas para outros destinos, lugares desconhecidos. Ana soubera que para elas seria uma busca eterna. Embora sua família estivesse parcialmente reconstruída, havia uma sensação de perda que jamais desapareceria. Mas o que mais doía era saber que, por mais que tivesse lutado, algumas crianças estavam longe dela, sem que ela pudesse protegê-las. Mas anos depois, o inesperado aconteceu. Ana, agora com os filhos que conseguiu salvar, estava vivendo uma vida tranquila, longe da dor que a consumiu durante tantos anos. Em um encontro inesperado em uma praça, ela viu algo que jamais esqueceria. Uma das crianças que haviam sido vendidas em uma negociação sombria, agora adulta, com os olhos marcados pela dor do passado, mas com um sorriso fraco no rosto. Ela a reconheceu imediatamente. Essa criança não estava mais sozinha. Ela estava com sua própria família, reconstruindo sua vida, apesar dos pesares. Quando Ana se aproximou, a criança a olhou com surpresa, mas também com uma leveza que Ana nunca imaginou que fosse ver novamente. "Mãe?", perguntou ela. Ana engoliu o nó na garganta e, com lágrimas nos olhos, a abraçou. "Você está em casa", disse ela.
E naquele momento, Ana soube que, mesmo que as coisas nunca voltassem a ser como antes, a reunião de sua família estava finalmente completa. A história de dor, perda e superação terminou com uma nota de esperança. Ana havia encontrado todos os seus filhos que ainda estavam vivos. E embora a dor de perder alguns deles nunca a deixasse, ela sabia que um dia aqueles que ficaram para trás também a encontrariam.